Meus queridos irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus, não é verdade? Comentada e expressa na lição da Escola Dominical, né? Onde estaremos estudando essa revista da Escola Dominical que tem trazido muitos ensinamentos para a nossa vida espiritual, comentada pelo pastor Douglas Batista, né? Pastor Douglas Batista pastor presidente, como eu sempre digo, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, ali em Brasília, e também é cooperador com a CPAD, com as Casas Publicadoras da Assembleia de Deus, né? E nesta oportunidade ele vem trazendo aí o comentário da revista, falando um comentário em cima da carta aos Efésios. Se debruçou sobre a carta aos Efésios e outros textos e outros comentaristas que também falaram a respeito, comentaristas que trazem ensinamentos sadios na palavra de Deus, né? E aí ele produziu o seu comentário da lição da escola na lição da Escola Dominical. E é neste comentário que nós vamos nos basear para trazer também o ensinamento, um breve comentário da Palavra de Deus, tá certo? E a revista da nossa Escola Dominical, como eu sempre digo, ela tem como título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Isso aí é o tema da nossa revista, né? E na oportunidade que estamos fazendo esse comentário hoje, estaremos estudando a lição de número 12. Olha só, já estamos perto de encerrar aí o trimestre, não é? E nesta oportunidade vamos estudar aí a lição de número 12, que tem como título A Conduta do Crente em Relação à Família, certo? Mais uma das lições e estaremos estudando de forma prática. A lição de forma prática estudamos na semana passada, não foi? Estudamos uma lição muito edificante e nesta oportunidade também estaremos estudando a lição que servirá de forma prática. O que é que a Palavra de Deus, a carta aos Efésios, nos ensina para nós colocarmos em prática no nosso dia a dia. A igreja como unidade no dia a dia, como ela age dentro dos ensinamentos práticos. É isso que nós vamos estudar hoje, estudando o título que diz o seguinte: A Conduta do Crente em Relação à Família. Olha aí, uma lição falando a respeito da família, estaremos estudando, tá certo? Então, de preferência, seria importante você compartilhar, chamando a sua esposa para ver esse vídeo com você, tá certo? A seus filhos também, se for possível. Convide eles para estar com vocês, participando deste momento aí de reflexão da Escola Dominical. Provavelmente essa oportunidade servirá para que a sua família seja edificada, cresça na presença de Deus, seja mais estruturada do que já é, que eu tenho certeza que vocês têm feito um bom trabalho cuidando da sua família, né? Então vamos estudar aí a conduta do crente em relação à família, como nós devemos proceder, nos conduzir, né? Com relação à nossa família. O comentarista vai falar a respeito disso, tá certo? E o nosso texto áureo de hoje diz o seguinte: Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Está em Efésios capítulo 5, versículo 31, está escrito esse texto. A verdade prática diz o seguinte: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele.
Então foi para isso que Deus instituiu a família, para a glória do nome dele. E a família, e no caso da família, ela tem um padrão divino, tá certo? Segue essa orientação monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Indissolúvel, não se pode desfazer, não pode se desfazer, indissolúvel, tá certo? Monogâmico, como já aprendemos, um homem para uma mulher único, não é um homem para várias mulheres, nem uma mulher para vários homens. Monogâmico, heterossexual, ou seja, um homem e uma mulher, não dois homens nem duas mulheres, um homem para uma mulher, né? E indissolúvel, que não se pode desmanchar mais este laço, não se pode mais desmanchar. E aí, essa é a instituição da família, para que o nome dele seja glorificado. Então, irmãos, para que o nome dele seja glorificado, nós precisamos ter um padrão, e esse padrão está na palavra de Deus. Ela já tem nos orientado como devemos proceder. Deixamos aqui ao lado para os irmãos a nossa leitura diária, tá certo? A leitura diária de segunda a sábado. Os irmãos vejam aí, dê uma pausa no seu vídeo, se achar pertinente agora, se não fez isso durante a semana, e dê uma pausa e veja esses textos da palavra de Deus de segunda a sábado para nós darmos prosseguimento. Eu não vou fazer a leitura aqui para não ser tão extensivo no vídeo, e normalmente está sendo de 39 a 45 minutos e eu vou fazer o possível para diminuir hoje, tá certo? A nossa leitura bíblica em classe está em dois textos. Está em Efésios capítulo 5, do versículo 21 ao 33, e no capítulo 6, do versículo 1 ao 4, tá certo? E que diz o seguinte, a partir de Efésios capítulo 5, versículo 21: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-vos, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém, meus irmãos? Esse aí é o texto da palavra de Deus. Este aí é o texto que nós vamos estar usando para basear o comentário feito aqui agora na nossa lição da escola dominical, tá certo? Então,
A lição da escola dominical, ela traz para nós 3 pontos principais, tá certo? O primeiro ponto fala a conduta do crente como marido. O segundo tópico, a conduta da crente como esposa. E o terceiro tópico fala a respeito da conduta do crente como filho. Olha aí. Então, esses 3 pontos importantes: a responsabilidade da mulher, a responsabilidade do marido, a responsabilidade dos filhos. Então, esta hoje vai ser uma lição prática para conhecermos aí o que é que nós devemos em família fazer. O primeiro tópico fala a respeito da conduta do crente como marido. Então, o apóstolo Paulo, né, no texto que nós acabamos de ler, ele fala a respeito, ele faz uma analogia, certo? O que é uma analogia? No dicionário online diz que a analogia é a relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos, fatos diferentes. É a relação que a gente faz entre uma coisa e outra. Vou trazer um exemplo para você. Uma laranja e uma maçã. Qual é a semelhança entre uma laranja e uma maçã? Você diz, não, a laranja é a laranja, maçã é a maçã. Mas acontece que tem algumas coisas semelhantes entre uma laranja e uma maçã. Por exemplo, as duas são frutas, a fruta laranja e a fruta maçã. As duas têm semente de laranja e semente de maçã, né? Então cada uma dessas aí, veja que tem os pés da fruta, tem as folhas dos pés da fruta, tem a própria fruta, as sementes da fruta. Então tem características que a gente vai ver. A semente de uma não é igual à outra, mas as duas têm semente. As folhas de uma não são iguais às folhas da outra, mas existe a semelhança que eles têm folhas. Então aí, quais são as semelhanças? Isso aí a gente vai fazendo uma analogia entre um e outro. A lição de hoje vem falando a respeito da forma de tratamento. Como é que nós devemos tratar um ao outro? Qual o comportamento que nós devemos ter um para com o outro, né? O cuidado que precisamos ter de um para com o outro. Primeiro, agora estamos falando a respeito da responsabilidade do marido, o marido crente, como é que ele deve se comportar. O apóstolo diz que ele deve tratar a sua mulher, ele é cabeça da casa, cabeça da família. E como cabeça da família, ele tem a responsabilidade, certo? De respeitar a sua esposa, de amar a sua esposa, amar como Cristo amou a igreja, né? Diz aqui, vós maridos amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Olha para aí, que coisa muito importante, não é? A maneira de amar, a maneira do marido amar a esposa. Precisa-se ter um cuidado muito grande como as palavras, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Como é que Cristo é a cabeça da igreja? Cristo é a cabeça da igreja porque ele tem uma responsabilidade maior. Então a cabeça, sendo Cristo, é dele que deve vir todas as decisões. Da mesma forma, o marido crente, é do marido crente que deve vir todas as decisões. Tomar, mesmo que haja um acordo e a mulher venha trazer a sua opinião, dar a sua orientação, mas ele deve ponderar, pensar, refletir sobre tudo o que está acontecendo e tomar uma decisão. A mulher não pode tomar decisão final no lar. Ela pode trazer a sua sugestão, orientação, e o marido ponderar sobre tudo o que ouviu dela, refletir, buscar em Deus, que é a quem nós devemos honrar, em primeiro lugar, buscar a orientação de Deus para a tomada de nossas decisões, né? Também não podemos, assim que recebermos as opiniões e a palavra da nossa esposa, já concordar e dizer tudo certo. Tem momentos que nós devemos dizer, calma, espere aí, depois a gente vai resolver isso. Então, vai orar, vai buscar a direção de Deus
para poder tomar decisões, porque Cristo é a cabeça da igreja, é a Ele que nós vamos buscar orientação. Mas no caso do lar, em todas as coisas, todas as decisões diárias e toda a responsabilidade cabe sobre o marido, porque ele é a cabeça. Assim como na igreja, né, a responsabilidade de tudo que acontece com a igreja recai sobre Jesus. É isso mesmo, porque Ele é o responsável pela igreja. Jesus é responsável pela igreja em todos os sentidos. Não é só de manter, de zelar, de cuidar, mas também Ele é responsável quando a igreja ela age no mundo. Por isso que as pessoas, quando veem um crente fazer uma coisa indevida, ele acusa a igreja no geral e mancha o nome de Cristo. Diz: oxe, olha aí, os cristãos fazem assim. Ou seja, está vendo aí, Jesus, o que é que teu filho está fazendo? É uma responsabilidade muito grande, né? Então a gente pensa aí, devemos pensar, né? Comportamento diante de Deus e o comportamento diante da família. Então observe que tem surgido um movimento feminista, né? Que vem com viés ideológico, neomarxista, como diz a nossa lição, feminista com viés neomarxista, que traz a ideia de que quando a gente coloca a mulher como ela sujeitando ao seu marido, diz: oxe, que conversa é essa de mulher se sujeitar? A mulher não pode se sujeitar, ela tem que se colocar, ela tem que se colocar no seu lugar de igualdade e não pode se submeter ao marido. Não, olha, isso é muito perigoso, esse pensamento para as mulheres, porque vai de encontro, ou seja, não concorda com o que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que a mulher deve estar submissa ao seu marido. O marido é o líder e a esposa lidera com ele, tá certo? É a mesma coisa quando nós vamos observar aí dois generais. Se existe dois generais, o que é que vai distinguir um general do outro? É onde a gente chama aí de tempo é posto. Veja só, todos são generais, mas existe uma hierarquia. Os dois sendo generais, mas um respeita o outro. É uma posição de respeito relativa ao outro. Então, como o tempo é posto, ele se dirige ao outro e permite que o outro tome a última decisão, né? Não vai passar na frente do outro na sua decisão. Na família também, a esposa está em pé de igualdade com o marido como servos de Deus, mas acontece que ele tem a palavra final, tá certo? Porque ele é o responsável, o mantenedor, e é o responsável diante de Deus pelas decisões que são tomadas no seu lar. Isso não significa que a mulher é um ser de terceira, segunda qualidade, não. É estar também com o seu grau de importância ao lado do seu esposo. É assim que o apóstolo Paulo coloca esse texto, tá certo? Só que existe aí uma característica que faz dar certo isso acontecer. É o amor, certo? E o apóstolo Paulo diz aqui que os maridos devem amar a esposa. E em que sentido o marido deve amar a esposa? No sentido de honrá-la, de saber que ela está ao lado dele, certo? E esse sentimento aí é de respeito mútuo, uns para com os outros. É assim que ele quer que a igreja viva, em amor. E é desse amor que o apóstolo fala quando diz que o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Então, quando há esse respeito, ninguém vai considerar o outro subalterno. Você está aí, quem manda aqui sou eu. Quem dá as ordens aqui, quem não precisa dizer isso, porque o convívio familiar vai produzindo isso sem precisar de ninguém dizer quem manda aqui sou eu. O convívio familiar em amor vai mostrar o lugar de cada um que foi determinado por Deus.
o respeito mútuo, né? O amor fazendo com que o marido, que é a ênfase desse primeiro tópico, ele não faça nada por através de ameaças ou de imposições. Não, ele vai orientar, ele vai fazer, e as pessoas que estiverem abaixo, né, de sua responsabilidade, vão fazer de forma espontânea. Veja o que Jesus disse em João 15, 12 e 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. O amor altruísta é aquele amor desinteressado. A pessoa faz pelo outro o que vai produzir o bem do outro, produzir o bem-estar, o bem de forma a agradar ao outro, certo? Mas isso ele não faz com o pensamento de ter algo em troca. Ele faz com o objetivo de ver o outro se sentir bem. Então essa aí é a forma de amor que Jesus quer que o marido desenvolva pela esposa, certo? É o amor que é de fazer tudo o que é necessário fazer para a esposa se sentir bem, para o seu cônjuge se sentir à vontade e agradável no ambiente em que se encontra. Quando assim o marido procede, há uma reciprocidade, porque a sua esposa irá fazer por ele também, de forma a ele se sentir também agradável, se sentir agradado pela sua esposa, em ver o amor dela por ele também. Então é um amor de forma mútua, o marido pela esposa, a esposa pelo marido. Ele faz por ela de uma maneira que não seja com o objetivo de obter nada em troca, e ela faz por ele com o objetivo de não obter nada em troca. Pelo contrário, apenas com o objetivo de agradá-lo. Então, quando faz algo para agradar o esposo, ela se sente bem. Quando ele faz alguma coisa para agradá-la, ele se sente bem em ver que ela gostou, ela se agradou daquilo. Certo? O comentarista da lição diz que essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Olha para aí que interessante. Então tem ações que são necessárias, ações que vão fortalecer os laços do casal, né? E aí as demonstrações devem ser feitas tanto em particular como em público. Observe quantas vezes a gente que tem carro deixa de sair, abrir a porta para a esposa, mas quando a gente precisa levar alguém que não é a nossa esposa em certo lugar, a gente deixa essa honra para os outros, sai, vai lá, abre a porta, né? Espera para poder entrar nos lugares. E quando estamos com a esposa, infelizmente a gente vê alguns casais que deixa a esposa como se fosse um qualquer assim do lado, não está ao lado dela, não respeita de forma a estar ao lado, de mão dada com ela, de braço dado, né? E é muito importante a gente observar essa forma de carinho e respeito e zelo pela esposa, o marido, estou falando para o marido, né? Porque isso vai fazer com que as pessoas vejam você honrando ela em público. Não é só fazer isso em particular, não é só dizer à sua esposa que a ama e fazer algo para agradá-la em particular. Isso deve ser algo espontâneo, no dia a dia, né? Então, ela merece ser honrada em público também, tá certo? O respeito, o zelo, a atenção que deve ser dada a ela, isso é muito importante no casamento, né? Minha vontade é essa, mas para agradar a minha esposa eu vou fazer dessa outra forma, entenderam? Então, sujeitar os nossos desejos para que o desejo de outro seja satisfeito. É isso aí que é no sentido que fala aqui de sujeitar e honrar a mulher como
Jesus também honrou a sua igreja, né? O amor com que Cristo amou a igreja e se entregou por ela é o amor que nós devemos oferecer à nossa esposa, tá certo? E agora no segundo tópico fala a respeito da conduta da crente como esposa. Então, o primeiro ponto é a respeito da submissão. A esposa deve estar submissa. Da mesma forma que a igreja está sujeita a Cristo, Deus quer que a esposa esteja sujeita ao marido. Não de forma depreciativa, a dizer que é um ser de segunda classe, porque na antiguidade, principalmente ali na época em que Jesus ele apresentou o seu ministério aqui na terra, a gente vê que a mulher ela não tinha lugar na sociedade, ela era desprezível, né? Tinha homens que vendiam mulheres e negociavam, colocavam à disposição como escrava se tinha dívida. A minha esposa, meus filhos vão ser escravos por tanto tempo. Então veja que não tinham essa honra, não respeitavam, não honravam a mulher, né? E até hoje tem culturas que não honram a posição da mulher. Então essas feministas que a gente vê aí se levantando, elas acreditam que na mente delas e no conceito dela, a cristandade ou cristianismo, ele ensina que a mulher deve ser tratada assim, de ser colocada como um ser inferior. Nada disso, Jesus não nos ensinou assim, né? Ele teve um diálogo com a mulher samaritana e naquele diálogo mostra ali que ele estava respeitando aquela mulher, né? Respeitando a sua mãe, Maria, sempre respeitou as mulheres, e a mulher foi colocada em lugar de honra por Jesus. E ele ensina que nós devemos também colocá-la no lugar de honra, porque Deus, ele assim o fez. O homem, por sua maldade, seu coração terrível, é que veio fazer isso com as mulheres, de colocá-la como um ser inferior, né? Algumas culturas, como eu já estava dizendo, na antiguidade, tinham comportamentos terríveis para com as mulheres, né? Mas o cristianismo, ele elevou a posição da mulher, colocando-a numa posição de destaque ao lado do homem, sendo submissa às orientações do homem, né? Então a gente percebe aí que agora não estamos usando nada depreciativo dessa conduta, pois trata a mulher ao nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade de seu marido. Não pode, a mulher não pode se opor à orientação do marido. Os filhos estão ali, estão vendo, certo? Então a mulher não pode estar se opondo à orientação do marido. O marido diz uma coisa e ela fica desdizendo, vamos dizer assim, desfazendo, né, da palavra do seu marido diante da comunidade familiar. Não. E também não pode desautorizar, porque se o pai diz ao filho, até aí e acabou, e a mulher diz não, pode ir, então está desautorizando o marido. Vejam bem a postura dela, como estamos dizendo, ela tem que ajudar o seu marido, apoiar o seu marido em suas decisões. Então, se ela vai apoiar o seu marido em suas decisões, não pode ser daquele tipo de pessoa que o filho ou a filha chega para o pai e o pai dá uma ordem, e depois, por causa da ordem que o pai orientou, chega para a mãe e diz, pai disse, ou papai disse que era para fazer assim, e fica lá fazendo bico, fazendo birra, chorando, e aí ela vai, passa por cima da ordem do marido e diz, não, tá certo, vá, deixa, depois eu falo com ele. Ela fazendo isso, está dando um mimo aos filhos e desautorizando o pai. O pai deu uma ordem e ela passa por cima, né? Então, se já foi dada a ordem pelo pai, pelo dono, pelo responsável pelo lar, então ela pode até pensar em deixar os filhos fazerem isso, mas ela tem que combinar com o marido, e o marido é quem vai dar essa palavra, porque se ela for dar,
Então todas as vezes que o marido fizer alguma coisa, os filhos vão atrás dela e vão ficar com isso, dizendo que o pai é um carrasco e a mãe é a boazinha da história, né? Então tem que ser sempre o zelo, a concordância entre o casal e a decisão final ser do marido, tá certo? É assim que a palavra de Deus orienta. E aí, como a orientação para o crente como filho, ele orienta que os pais, eles tratem os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Então tem duas responsabilidades aqui que os pais devem apresentar para os seus filhos: doutrina e admoestação. O comentarista fala aqui o que é uma coisa e outra. Primeiro, o que é doutrina? Doutrina significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. Olha aí, a doutrina vai trabalhar através de orientações o caráter dos seus filhos, certo? Seu filho vai ter o caráter trabalhado através de obediência às normas. Você determina as normas e o seu filho vai seguindo essas normas, essas orientações, e ao ele estar sempre seguindo essas ordens, isso vai formando em seu caráter, vai trabalhando o caráter do seu filho, de forma que ele cresça expressando o conhecimento que tem do Senhor, certo? Da mesma forma que o Senhor, da mesma forma que o Senhor Pai trata a família e trata a Deus, o comportamento que o Senhor tem com Deus, com respeito a Deus e com respeito à sua família, você dando ordens aos seus filhos, ordens de orientações, certas orientações, vai moldando o caráter dele, ele vai crescer seguindo esses mesmos parâmetros que o Senhor estabeleceu para a sua família. A família dele vai estar ali com o exemplo da sua família. Você não teve a sua esposa e seus filhos? Então esses filhos, eles vão formar novas famílias baseadas no que estão aprendendo no seu lar, tá certo? No lar que o Senhor no lar que o Senhor trabalha. Aí veja, primeiro foi doutrina, que aí no caso ensinar os filhos na doutrina e admoestação. Doutrina significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter, né? E a admoestação tem a ver, ou quer dizer, instrução ou advertência, que faculta a distinção do bem. Então veja, quando o pai ele está orientando o filho e está advertindo, advertindo, essa advertência vai fazer distinção entre o mal e o bem na vida do filho, certo? Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Então, quando há essas exortações, essas orientações, direcionamento para a vida dos filhos, tudo isso aí vai forjar o caráter dele, vai transformá-lo em um cidadão para que a sociedade o respeite, assim como respeita o Senhor, que é o Pai, tá certo? O Senhor, através da forma que o Senhor está aí trabalhando o seu lar, vai forjar no seu filho o respeito, vai forjar nele o caráter que a sociedade também vai reconhecer o Senhor nos seus filhos. E aí, além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos. Como é que os pais hoje estão reagindo à desobediência das normas que foram estabelecidas no lar? Esta é uma coisa séria, né? O pai diz uma coisa, a mãe diz outra e o filho não sabe quem é que deve seguir a orientação, e aí termina resolvendo o que ele mesmo acha que é certo, porque não houve uma união, uma comunhão na conversa que estava ali dos pais. Então, o conceito de doutrinar os filhos
É muito importante isso aí, porque a doutrina não pode ter duas doutrinas, a doutrina do pai e a doutrina da mãe. Tem que ser a mesma doutrina, porque aí, seguindo esta doutrina, ele não vai ficar confuso, certo? Não vai se confundir na hora de tomar as suas decisões. Veja aí, está escrito também a respeito dessa autoridade, diz o seguinte, na lição: por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira dos seus filhos. Irmãos, é muito sério isso, certo? Porque no mundo que nós estamos vivendo, a sociedade fica cobrando certas coisas dos filhos, né? Vão crescendo, se tornando adolescentes, jovens, e a sociedade vão cobrando certa postura deles, e os pais criaram esses filhos de uma forma, mas aí quando chega na adolescência e juventude, eles querem viver de uma forma completamente diferente do que aprenderam, porque agora o mundo mudou. Olha só, o jovem só vai ter esse desejo de mudança de comportamento, de ir atrás das coisas que esse mundo oferece, se os pais, eles não souberam trabalhar psicologicamente, socialmente e espiritualmente a vida dos filhos, né? Porque o que nós vemos hoje, pelo menos quando nós conversamos com alguns jovens e até adultos mesmo, é de que na infância ou na juventude, os pais, eles impunham, eles obrigavam os filhos a fazer certas coisas. E quando nós amamos, nós não obrigamos ninguém a fazer nada, né, irmão? O amor faz as pessoas agirem de forma espontânea. Então, se eu quero que meus filhos, eles ajam da forma que eu estou ensinando a eles, eu preciso fazer isso, eu preciso orientar e ensinar de forma amorosa, certo? De forma amorosa. Como é isso? É tratá-los com honradez, é com respeito, tratar o filho com respeito. E quando você faz isso, eles obedecem por não quererem magoar você, pai, certo? Você, mãe. Eles vão fazer, vão obedecer porque amam. E quem ama faz sem querer o mal da outra pessoa. Então, em pensar que fazendo ou agindo de certa forma vai magoar o sentimento do pai ou da mãe, vai fazer entristecer o coração do pai ou da mãe, então ele não faz. Por quê? Porque ele ama o pai ou a mãe. Agora, se ele encontra obstáculo no pai, encontra obstáculo na mãe, revolta, ira, os pais já não se entendem em casa, então vai produzindo uma revolta e esses pais não são mais referencial para eles. Eles vão viver a vida da forma que eles acharem que é boa ou certa, porque os pais não têm mais como orientar. Então, veja que nós estamos hoje tratando de um assunto que é muito complicado de ser tratado, né, irmãos? Por isso que o pastor da igreja está ali com essa responsabilidade de orientar, de ensinar o culto de doutrina, como é que os pais devem tratar e ensinar os filhos. Tudo isso, se tem dúvida, tem que procurar diretamente o pastor para conversar, certo? Quando os pais, eles honram a Deus e eles sabem respeitar os filhos, tratando também, como diz aqui o versículo, capítulo 6, versículo 4, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Olha aí, quando os pais, ele não provocam a ira dos filhos, mas ele trata com amor aos seus filhos, através da doutrinação e da admoestação do Senhor, colocando Deus na vida do crente primeiro, ensinando os filhos no temor do Senhor, ensinando no ambiente familiar, através do seu próprio exemplo, o amor que ele vê você dando à sua esposa. Ele vai querer tratar uma jovem da mesma forma que ele vê o pai tratar a mãe, certo? A jovem, a moça, ela vai tratar o rapaz como ela vê a mãe tratar o pai. Isso é muito importante, é o exemplo de vida que
o casal está dando dentro de casa, certo? Por isso que é uma responsabilidade muito grande dos pais para com os filhos, porque esse exemplo não é só o que está na palavra de Deus, é o que ele está vendo no casal. E olhe que temos que tomar um cuidado com a liberdade entre o casal e os filhos, porque existe também limites, né? E existem limites hoje que estão sendo transpassados, esquecidos também. Por quê? Porque os pais levam muitas vezes problemas que estão passando na igreja para casa e expõem diante dos filhos. Quando isso acontece, os filhos vão passar certo tempo, depois de certo tempo vão estar revoltados com o ensinamento da igreja, vão estar revoltados com a liderança da igreja, porque todo tipo de problema que os filhos veem acontecer dentro da igreja, os pais ficam discutindo e dizendo quem está certo e quem está errado em casa, e aí os filhos vão crescendo e reprovando e desgostando-se da sua igreja, né? Temos que tomar muito cuidado. Então aquilo que nós vemos de errado ou de certo e o comentário que deve ser feito a respeito de líderes, ele não pode ser expresso diante de pessoas que não estão preparadas para receber esse tipo de palavra. Então, se você tem alguma coisa a conversar sobre seu líder, alguma coisa, você mulher, você homem, que está aí com problemas com respeito a alguma coisa do seu líder, fecha a porta, conversa com o esposo, né? E se resolve a situação sem precisar de estar expondo certos limites aos filhos, porque quando os filhos ficam sabendo prematuramente assuntos que ele ainda não tem estrutura para resolver, vai provocar certo tipo de complicação na sua mente, e aí eles vão se revoltar contra a igreja, porque meu pai está revoltado, meu pai não gosta, então eu também não gosto, minha mãe está revoltada, não gosta, então eu não gosto. E aí você vai provocar no seu filho o desgosto, mesmo sendo uma coisa em você de momento, mas nele fica permanente. Você passou por um momento, mas aquele momento que passou, se deixou transparecer, seu filho vai estar com isso permanentemente. E aí não vai sair mais e o desgosto vai tomar conta com respeito às coisas da igreja, às coisas sagradas, né? Assim, os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. Obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, certo? Envolve respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Aqueles filhos que sempre vai ser filho, certo? Os pais ficam idosos, ficam velhinhos, mas são pais e os filhos serão sempre filhos. E aí, quando chega certo tempo, vai abandonar os pais só porque agora tem o seu próprio lar? Não. Deixará pai e mãe, não é abandonar pai e mãe. Vai precisar, os pais sempre precisarão dos seus filhos. Então, de forma amorosa, os filhos devem ter certo cuidado e honrar os seus pais na velhice, ver o que os pais precisam, necessitam na velhice, para também mantê-los, né? Para manter os seus pais, porque da mesma forma que os pais o amaram, ele precisa amar o pai através, eu digo amar no sentido de zelo, de cuidado dos pais na velhice, tá certo? Assim como os pais cuidaram dos filhos na infância, os filhos devem também tomar cuidado dos pais na velhice. É um dever para a vida toda, certo? E é isso aí. O comentarista deixa aqui ainda um texto no subsídio teológico muito interessante. A diferença entre ensinar e educar. Eu vou deixar aqui um link aqui embaixo com um pequeno comentário de uma psicóloga a respeito da diferença que há entre educar e ensinar, certo? Porque muitos pais ficam lançando a responsabilidade sobre professores, né, na escola e tudo, mas aí é importante você abrir esse link, faça a leitura aí, você vai ver que existe uma diferença muito grande entre ensinar e educar, certo? Ensinar é algo que se deve a responsabilidade à escola,
E educar é a responsabilidade da família, dos pais, certo? Então você educa o seu filho. Se ele vai para a escola mal educado, então a escola vai se tornar um ambiente muito complicado para a sociedade. Então a escola é formada de vários filhos, e esses filhos, quando chegam mal educados, então vai complicar a situação até dos outros que estão ali crescendo com eles, né? Então existe diferença. Leia aqui o link que eu vou colocar aqui, você abre ele e veja como é interessante aí essa diferença entre educar e ensinar, tá certo? E para concluir, irmãos, vou deixar aqui, talvez esse vídeo fique um pouco mais extenso, tentar cortar, mas vai ficar mais extenso. A conclusão diz o seguinte: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança do marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Então, o planejamento de Deus para a família é esse: a honra dos pais, a honra dos filhos, a quem os filhos devem honrar, a honra da esposa, quem a esposa deve honrar, certo? E a forma do pai da família, né, se portar no ambiente familiar. Cada um deles tem a posição de servo diante de Deus, tem Deus como pai, certo? São servos de Deus, todos são servos de Deus, mas sendo todos servos de Deus, que Deus olha a cada um com amor, cada um também na formação familiar tem a sua responsabilidade. Quando se foge desse modelo de família, aí vai dar espaço para acontecer na vida dessas pessoas algo de forma bem complicada. É aí onde surgem os desvios de caráter, onde quem é homem não quer ser mais homem porque o pai ele não demonstrou através do seu caráter ser um verdadeiro servo de Deus, onde a mãe por não demonstrar ser uma verdadeira mãe, deixou espaço para que a filha não queira ser uma mulher como a mãe, e aí desvio de caráter acontecem, certo? Os desvios de caráter acontecem quando a formação dos filhos não são de acordo com a palavra de Deus, os parâmetros para a vida de cada um deles. Que Deus, irmãos, que Deus possa nos ajudar, abençoando, fazendo crescer, né? Que Deus possa fazer a sua família crescer a cada dia na graça, no conhecimento. Continue orando pela minha pequena família, para que Deus possa continuar nos ajudando, em nome de Jesus. Amém?